Tem dias em que a conta fica em cima da mesa, como se tivesse voz. Você olha para ela e já pensa no aluguel, na comida, na escola, no remédio, nas contas vencendo, no que ainda vai chegar. O aperto financeiro não pesa só no bolso, ele pesa na mente. Ele entra na casa, mexe com o tom das conversas, rouba o descanso e tenta empurrar o coração para decisões apressadas, justamente quando você mais precisa de calma. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez o dinheiro tenha apertado, de um jeito que o peito também apertou. E quando isso acontece, não é difícil sentir medo. Medo de faltar, medo de não conseguir honrar um compromisso. Medo de não saber o que fazer primeiro. Medo de tomar uma decisão errada e piorar o que já está difícil. Eu quero começar te dizendo uma coisa importante. A Bíblia não trata esse momento com fantasia, nem com culpa vazia. Deus não ignora o peso de quem olha para a realidade financeira e sente a alma tremer. Mas a palavra também mostra que a pressa do medo pode agravar o peso que já existe. Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Repare na sabedoria desse versículo. Ele não diz que o problema some porque você citou um texto. Ele mostra que, quando o coração entra em pânico, a tendência é agir sem prudência. E quando a pessoa é governada pelo susto, muitas vezes tenta resolver uma pressão abrindo outra. Faz um acordo ruim, entra numa escolha mal pensada, assume um compromisso impossível ou responde à dor com atropelo. Por isso, a promessa aqui é muito prática. Antes de abrir uma saída maior, Deus costuma começar restaurando clareza, prudência e paz para decidir. O Senhor não conduz você pelo pânico. Ele conduz pelo próximo passo fiel. Ele guarda a mente, organiza o coração e devolve lucidez para que o aperto não se torne o chefe da casa e da alma. E a imagem que vai acompanhar nosso vídeo hoje é esta: a conta em cima da mesa. Ela está ali, ela é real, ela é visível, ela pesa. O devocional não vai fingir que ela desapareceu, mas ela não precisa se tornar a voz mais alta dentro da sua casa e dentro do seu coração. A conta pode estar sobre a mesa, sem sentar no trono da sua mente, porque só Deus deve governar sua resposta. Essa é a virada pastoral que eu quero te convidar a fazer hoje. Antes de se desesperar, o primeiro passo não é correr no impulso. O primeiro passo é aquietar a alma diante do Senhor, para não transformar medo em escolha errada. Há momentos em que a decisão mais espiritual e mais prática é parar alguns instantes, respirar e se recusar a agir sob o comando da aflição. Se puder, faça isso agora. Pare por um minuto. Respire devagar em atitude de oração. Enquanto inspira, diga em voz baixa: Senhor, guarda meu coração. Enquanto expira, diga: guia minhas decisões. Faça isso algumas vezes, deixando o aperto desacelerar na presença dele. Se você tem a Bíblia por perto, leia Provérbios 21:5 lentamente. Leia como quem pede a Deus não apenas solução, mas governo interior para este momento. E ore em uma linha, com sinceridade: Senhor, antes de qualquer decisão, aquieta minha alma e ensina-me a responder com sabedoria. Talvez hoje exista uma conta específica roubando a sua paz. Não tente resolver todas de uma vez. Neste primeiro minuto, pegue aquela que mais tem te pressionado por dentro e apresente ao Senhor com nome e verdade. Diga: Pai, é isso que está pesando em mim. Quando a dor recebe nome diante de Deus, ela para de circular, solta dentro da mente. Se esta mensagem já está te alcançando, deixe o seu like
e se inscreva no canal. A proposta aqui é caminhar com a Bíblia aberta, sem fantasia e sem manipulação, em devocionais que trazem direção prática para a vida real. E se fizer sentido para você, escreva nos comentários uma frase curta de fé. Deus vai me dar sabedoria para este tempo. Às vezes, uma declaração simples ajuda a lembrar, durante o dia, aquilo que o medo quer apagar. Agora vamos entrar no centro da mensagem. Quando o dinheiro aperta, Deus não chama você ao desespero. Ele chama você a parar, respirar e agir com sabedoria. Isso parece simples, mas é profundamente espiritual, porque o aperto financeiro mexe com emoções muito rápidas. A mente corre para cenários ruins. O coração tenta resolver tudo de uma vez, e nesse ambiente, a pressa se veste de urgência e começa a aparecer solução. Provérbios 21:5 mostra que esse caminho não é seguro. A pressa excessiva empobrece. Não apenas porque produz prejuízos materiais, mas porque empobrece a capacidade de pensar com clareza. Empobrece a prudência. Empobrece a paz da casa. Empobrece o coração. A pessoa entra tão forte no modo de sobrevivência que já não consegue discernir o que é saída e o que é cilada. Por isso, uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando o dinheiro aperta é não transformar o aperto em pressa. Esse é um erro muito comum. A pessoa quer aliviar o susto rapidamente e decide sem paz, sem conselho e sem clareza. Às vezes assume uma dívida pior. Às vezes vende o que não deveria. Às vezes promete o que não vai conseguir cumprir. Às vezes discute em casa, no calor do medo. E o que era um aperto real se torna um emaranhado ainda maior. Provérbios 14:29 ajuda muito nesse ponto. O texto diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Veja como a Bíblia trata a precipitação. Ela não romantiza o impulso. Ela mostra que o descontrole emocional pode nos levar a escolhas tolas, justamente quando mais precisamos de entendimento. Então, quando o coração quiser correr, volte para a imagem da conta em cima da mesa. Ela está ali, mas antes de mexer no papel, deixe Deus mexer na sua resposta. Antes de abrir a calculadora, abra a alma. Antes de tentar resolver tudo, recuse a ordem do pânico. Isso não é passividade. Isso é governo espiritual sobre um momento delicado. Faça agora uma microação muito prática. Leia hoje Provérbios 21:5 em voz baixa. Respire por alguns instantes e apresente a Deus, em oração simples, a conta que mais tem tirado sua paz. Não faça um discurso longo. Diga apenas: Pai, esta conta está me apertando por dentro. Guarda meu coração para que eu não responda no medo. E ore em uma linha: Senhor, guarda minha mente e não permitas que a pressa governe minhas decisões. Depois disso, vem um segundo passo importante: olhar os números sem desabar por dentro. Oração não apaga a realidade, mas impede que a realidade esmague seu coração antes de você pensar com lucidez. Filipenses 4:6-7 nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a apresentar diante de Deus, com oração e súplica, aquilo que pesa. E o resultado dessa entrega não é alienação, é a paz de Deus guardando o coração e a mente. Perceba que o texto não diz que o cristão nunca enfrenta contas, dívidas ou tempos apertados. O texto diz que enquanto enfrenta, ele pode ser guardado por dentro. Isso é decisivo, porque se o coração não é guardado, o aperto financeiro passa a mandar em tudo no tom da caça, na forma de falar, no jeito de pensar, na maneira de escolher. Salmo 5:5 e 22 reforça isso com outra imagem preciosa.
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Lançar o cuidado não significa fingir que ele não existe. Significa não continuar carregando sozinho um peso que já está torturando a mente. Você coloca diante de Deus o que está te comprimindo por dentro, para que Ele sustente você, enquanto você organiza o que precisa ser organizado. Talvez seja esse o ponto que você mais precisava ouvir hoje. Olhar os números não exige que você desabe. Você pode encarar a realidade com reverência, verdade e sobriedade. Pode sentar, anotar, revisar e pedir sabedoria. Pode reconhecer o tamanho do aperto sem deixar o aperto definir sua identidade. A conta diz que existe uma pressão. Ela não diz quem é o seu Deus. E muitas vezes, o sustento do Senhor não vem primeiro como uma solução grande. Ele vem como calma para reorganizar. Vem como coragem para pedir o conselho certo. Vem como força para enfrentar o que está diante de você. Provérbios 15:22 diz que, onde não há conselho frustram-se os proretos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. Há momentos em que a humildade de ouvir uma orientação prudente vale mais do que 10 decisões ansiosas. Salmo 37:5 também nos guia aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Entregar o caminho inclui entregar a área financeira. Inclui confessar ao Senhor que você não quer decidir no impulso. Inclui pedir direção para aquilo que é pequeno e para aquilo que é urgente. Inclui reconhecer que até a organização prática precisa nascer de um coração guardado. Talvez Deus esteja te sustentando hoje, não com uma grande virada ainda, mas com recursos menores e profundos. Um pouco mais de calma para conversar, sem brigar. Uma visão mais clara do que precisa ser cortado. Discernimento para não entrar numa armadilha. Coragem para pedir ajuda. Graça para não se comparar com ninguém. Tudo isso também é provisão em movimento. Então, chegamos ao ponto do que cabe a você. Depois de orar, faça o que cabe com sabedoria. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que existe uma parte para consagrar e uma parte para agir. Você coloca seu caminho diante de Deus e, a partir disso, dá um passo fiel. Esse passo talvez seja pequeno. Talvez seja anotar tudo o que vence esta semana. Talvez seja ligar para negociar uma conta com calma. Talvez seja cancelar um gasto que pode esperar. Talvez seja organizar um orçamento simples. Talvez seja conversar com alguém maduro sobre uma decisão. Talvez seja olhar com mais atenção para o que entra e para o que sai, como ensina Provérbios 2:7-23, ao falar sobre conhecer bem o estado dos rebanhos. Na prática, isso aponta para a atenção responsável ao que está sob seus cuidados. O passo fiel nem sempre impressiona, mas ele constrói chão. E uma coisa importante, faça esse passo sem se comparar com ninguém. Comparação piora a ansiedade e desorganiza a prudência. O seu caminho com Deus, neste tempo, é pessoal. Talvez outra pessoa esteja em outra fase, com outras responsabilidades, com outra renda, com outra história. O que Deus pede de você agora é fidelidade lúcida, não performance diante dos outros. Se puder, pegue um papel hoje e anote um único passo fiel para esta área. Só um, não uma lista impossível. Passo. E depois ore assim: Senhor, eu faço com prudência o que cabe a mim e consagro a Ti o restante do caminho. Isso acalma o coração, porque devolve limite.
saudável à alma. Agora, faça outro gesto simples diante do Senhor. Coloque a mão sobre o peito e diga em voz baixa: esta pressão não vai mandar em mim. Deus vai me dar sabedoria para este tempo. Fale isso algumas vezes, na presença do Senhor, até o coração lembrar quem deve governar a resposta. Se fizer sentido para você, escreva nos comentários: Deus vai me dar sabedoria para este tempo. Essa frase pode se tornar uma âncora quando a mente quiser voltar para o desespero. E se esta mensagem pode servir a alguém da sua casa, ou a uma pessoa que está vivendo aperto financeiro em silêncio, compartilhe com ela. Há pessoas que não precisam, primeiro, de uma fórmula. Elas precisam de uma palavra que devolva lucidez e ordem interior. Guarde isto com cuidado. Provisão bíblica não é impulso nem mágica. É paz guardando a mente, sabedoria para o hoje e fidelidade no processo. Deus não te abandona em tempos apertados. Ele governa seu coração para que o aperto não te empurre para escolhas que roubem ainda mais do que já foi perdido. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, alguma coisa tenha desacelerado por dentro. A conta continua em cima da mesa. O aperto talvez ainda não tenha ido embora. Mas o coração já não precisa continuar se comportando como se estivesse sem direção. E isso já é um começo importante. Vamos retomar tudo com calma. A dor é real. O dinheiro apertou. A mente ficou pesada. A paz da casa foi tocada. A tentação da pressa apareceu. A promessa também é real. Deus não conduz você pelo pânico. Ele traz prudência em vez de desespero, paz em vez de atropelo e direção para o próximo passo fiel. A prática também é real. Pausar, orar, respirar, apresentar a conta diante do Senhor e agir com clareza no que cabe hoje. E a esperança continua firme. O Senhor também sustenta tempos apertados. Volte à metáfora central deste vídeo. A conta continua em cima da mesa, mas agora ela não ocupa o lugar de Deus dentro do seu coração. Ela ainda existe como realidade, só não precisa existir como trono. Isso muda tudo. Porque quando a pressão financeira deixa de governar por dentro, você volta a enxergar, ouvir, pesar e decidir de maneira mais sóbria. Eu quero reforçar isso com cuidado. Provisão bíblica não é impulso nem mágica. Deus não ensina você a fugir da realidade. Ele ensina você a atravessar a realidade com a mente guardada, com sabedoria para o hoje e com fidelidade no processo. Há tempos em que o milagre começa, não quando a conta desaparece, mas quando a sua alma para de ser esmagada por ela. Talvez amanhã o aperto tente falar alto de novo. Quando isso acontecer, volte para a palavra. Leia Provérbios 21:5 outra vez. Faça aquela pausa curta diante do Senhor. Respire de novo. Apresente a Ele aquilo que pesa. E depois dê mais um passo fiel, mesmo pequeno. O caminho da prudência quase sempre é construído assim. Um dia, uma oração. Uma decisão guardada por vez. Se você sentir que precisa, procure também conselho maduro e honesto. Não carregue tudo sozinho. Há momentos em que Deus usa uma conversa prudente para abrir clareza, ajustar uma rota e impedir prejuízos maiores. Humildade também é ferramenta de provisão. Antes de encerrar, eu quero abrir um espaço de intercessão. Se você está vivendo um tempo apertado, se existe uma conta que tem tirado seu descanso, se a área financeira da sua casa está pesada, escreva nos comentários uma causa curta ou apenas um primeiro nome. Nós vamos orar juntos por sabedoria, sustento e direção. E, se este devocional te serviu hoje, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que estão tentando manter a casa em ordem, enquanto o coração luta
para não desabar. Agora, ore comigo em uma linha. Senhor, acalma meu coração, guarda minhas decisões e dá-me sabedoria para atravessar este aperto sem desabar por dentro. E se fizer sentido para você, escreva nos comentários. Deus vai me dar sabedoria para este tempo. Que o Senhor visite sua mente e sua casa, que Ele guarde suas escolhas, traga prudência ao seu caminho e sustente você neste tempo. E que a conta em cima da mesa nunca fale mais alto do que a voz de Deus dentro do seu coração.